É uma alegria eu poder estar aqui de volta na Sara sede aqui em Brasília. Como já foi mencionado na apresentação, de fato toda vez que estou aqui eu me sinto muito em casa. Existe esse trajeto que minha família, minha mãe que foi para estar com o Senhor Jesus 9 meses atrás, foi uma mulher muito abençoada pelos fundadores aqui dessa igreja, e por isso que ele mencionou que desde pequenininho chamando de tio, mas é com muito carinho, com muita gratidão, e também vendo aquilo que Deus tem feito através da vida do bispo Lucas e da bispa Priscila, também amigos queridos para mim, para a Júnia. E por sinal, Júnia mandou um beijo para todo mundo que está aqui. Ela está lá no Recife com os nossos 4 filhos, e ela é guerreira demais. E a gente está muito feliz de ver tudo que Deus já vem fazendo através da Sara Nossa Terra. Uma das minhas memórias, ou talvez mais recentes, que me enche o coração de alegria, foi o convite que eu recebi para ministrar no GS Camp, aqui da Sara Nossa Terra. E eu não entendi direito o que era, e daí a Priscila me falou assim: não, são os filhos dos pastores. E daí eu falei assim: com certeza eu tenho que ir, porque eu sou filho de pastor. E eu sei a importância que é ser marcado. E hoje uma das orações que eu e Júlia mais fazemos é: Deus, marca os nossos filhos. Quantos aqui entendem que é um toque sobrenatural do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida? Eu tive esse toque na minha vida desde pequeno, e momentos críticos da minha caminhada foram esses encontros. Eu falo para as pessoas, até aqueles que cuidam dos nossos adolescentes lá na Zion, eu falo: olha, é importante a gente pregar a Bíblia, a gente prega a Bíblia, mas eu falo para eles, o que eu lembro crescendo na igreja não foram sermões quando eu era adolescente, palavras. O que eu lembro foram encontros na presença de Deus. Você está faminto por um encontro na presença? Eu creio que a presença de Deus é transformadora. Você crê nisso? É por isso que eu creio que talvez a coisa que você que é pai ou mãe pode fazer mais importante é orar e pedir: Deus, encontra o meu filho, encontra a minha filha. E se você está aqui, você é um adulto, mas não tem filhos, ore por você mesmo: Pai, eu quero encontros sobrenaturais. É uma oração que eu tenho feito: Pai, me visita de uma maneira sobrenatural. E é justamente disso que eu quero compartilhar hoje, no tempo que nós temos aqui. Se puder, já abra aí em Êxodo 33. Esse vai ser o primeiro texto que nós vamos abrir. Quem aqui ama a palavra de Deus? Levanta a mão se ama a palavra. Tá bom, então hoje a gente vai abrir bastante Bíblia, tudo bem? Então, se você não conseguir chegar em todos os versículos, vai anotando, e depois em casa você lê e medita em cima desses versículos. O Espírito Santo vai ministrar ao teu coração. Esse texto de Êxodo 33 é um texto que sempre me marcou. Eu vou começar lendo da parte final do versículo 15. Êxodo 33, no final do 15 diz que Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Fala comigo: companhia. Sabe, Moisés está dizendo: Deus, nós precisamos da tua companhia. Versículo 16: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Versículo 17: o Senhor disse a Moisés: eu farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. Agora, talvez você já tenha escutado esse versículo, e o contexto desse diálogo de Moisés com Deus é que Moisés está diante de uma missão que eu consideraria humanamente impossível. Eu acho que você também, entendendo o contexto, falaria: isso aqui é impossível, se não for por um milagre, isso aqui não vai dar certo. A missão de Moisés era tirar o povo do Egito, e você sabe dessa história. Mas para pensar, eram 2 a 3 milhões de pessoas saindo do Egito para um lugar que seria essa terra que eles nem sabiam direito onde era, para construir uma nação com sua própria identidade, sendo que pelos últimos 430 anos
o povo de Israel era escravo. Então imagina, a pessoa que está saindo do Egito, sendo guiado por Moisés para a terra prometida, é escrava. Ela era escrava no Egito. Agora, não só ela era escrava no Egito, seu pai era escravo, seu avô era escravo, seu bisavô foi escravo, tataravô foi escravo. O que eu estou falando aqui é uma linhagem de escravidão, um DNA, uma identidade de escravidão sem identidade própria, porque o escravo, até sua identidade pertence a alguém. E aqui então Moisés está com essa missão de tirar esse povo e falar: não, vocês são o povo de Deus, vocês são a nação escolhida, a nação santa, e aqui o Senhor quer que vocês venham construir uma nação. Moisés era literalmente o arquiteto de uma nação, e ele fala assim: olha, eu não vou conseguir fazer isso, não se eu não tiver talento, não se eu não tiver conhecimento, não se eu não tiver sabedoria ou destreza, eu não conseguirei fazer isso se eu não tiver a tua presença. Moisés entende o fator crítico para ter êxito na missão não é força, não é estamina, é a presença de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 16, ele fala assim: que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Fala comigo, distinção. Sabe, Moisés, ele tinha algo no coração dele que ele falava assim: eu não quero ser confundido com os povos que não são de Deus, eu quero ser distinto. Ele tem uma preocupação, a preocupação de Moisés é distinção. Sabe por que ele tem essa preocupação? Porque é a presença de Deus que nos diferencia como povo de Deus. Para pensar, hoje, terça-feira à noite, nós juntos, nesse lugar, se não for a presença de Deus em nosso meio, Emanuel, Deus conosco, isso aqui nada mais é do que só um ajuntamento social. Faz sentido o que eu estou falando? Moisés, ele tinha esse entendimento. Ele fala assim: olha, o povo de Deus sem a presença de Deus não é o povo de Deus, é só um conglomerado de gente, ex-escravos, perdidos no deserto. O reconhecimento de algo diferente em mim, o reconhecimento de algo diferente em você na igreja, é o sinal da marca de Deus em você. Por mais que não venha a ser confortável você sempre ser o diferente, o que eu tenho visto é que a igreja tem ido para um outro extremo, aonde sim, eu vejo valor em você ser relevante, e a igreja quer ser relevante, eu entendo, ser relevante para alcançar o perdido, muito bom, eu entendo, mas em algum momento nesse trajeto, talvez, alguns tenham perdido o foco do porquê ser relevante, e outros estão sendo tão relevantes, mas tão relevante para o mundo, que o mundo está olhando para a igreja pensando: vocês são tão relevantes, vocês andam como nós andamos, vocês falam como nós falamos, vocês até se portam como nós nos portamos, cheiram como nós nos cheiramos, vocês se vestem como nós. Por que então nós temos que abrir mão disso para ser que nem vocês, se vocês já são que nem nós? É um momento onde a busca da relevância põe a eficácia no altar. Quantos aqui entendem que Deus quer que você continue sendo efetivo? É por isso que o Senhor fala que você é sal da terra e luz do mundo. O sal faz efeito. Na escuridão, a luz não passa despercebida. E aqui Moisés diz: o que nos faz efetivos é a presença de Deus. Fala comigo, a presença de Deus. Sabe, a presença de Deus faz a diferença. Moisés tinha esse entendimento. Agora, alguns podem estar me escutando agora e pensando: Theo, mas Deus está presente em todos os lugares, por que tanta obsessão com a presença? E para isso eu diria: você está certo. Sim. Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar? Você crê? Eu creio. Deus está aqui nesse lugar porque Ele é onipresente.
E Deus também está em algum lugar aqui em Brasília onde algo horrível está acontecendo, porque Ele é onipresente, não é verdade? Fala comigo, onipresença. É o que o salmista dizia no Salmo, onde ele fala: para onde eu irei para me esconder da tua presença? Se eu for até as profundezas do mar, até ali o Senhor me encontra. Porque a onipresença de Deus é o que nós chamamos de bênção geral. O que significa uma bênção geral? A bênção geral é para todos. A presença de Deus no quesito onipresença, ela é presente para o crente e para o descrente, assim como outros exemplos de bênção geral. Oxigênio. Oxigênio é disponível para o crente e para o descrente. Por exemplo, chuva. A chuva cai na lavoura do justo e cai sobre a lavoura do injusto. Bênção geral. Existe um nível da presença que é de bênção geral. É a onipresença de Deus. Mas deixa eu fazer outra pergunta: quantos aqui já nasceram de novo? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Levanta a mão bem alto. Tá bom. A palavra de Deus diz que quando você nasce de novo, o Espírito Santo vem fazer morada no teu coração. É o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O mesmo está dentro de você. Você não tem um Espírito Santozinho, você não tem um Espírito Santo Júnior, você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu não sei se isso aí te faz feliz, mas para mim eu fico pensando: Deus, como que o Senhor está aqui? Mas perceba, nós temos a onipresença como a bênção geral, e nós temos também uma segunda forma de presença, que é a presença interna, via graça salvífica, porque Ele nos salvou pela graça dele, mediante a fé. Agora não só Ele está em todos os lugares, inclusive a profundeza do mar, agora Ele também está dentro do meu coração, no meu espírito. Faz sentido? Isso é incrível. Mas e se eu te disser que existe um terceiro nível da presença? E o terceiro nível é o que Moisés está clamando. Ele fala: Deus, eu sei que o Senhor é onipresente, eu sei que o Senhor está conosco, mas eu preciso da presença manifesta. Fala comigo, Shekinah. É isso que ele estava querendo. Eu preciso que o Senhor venha manifestar a tua presença. Tem crente que tem, obviamente, a presença de Deus dentro do seu espírito, mas não experimenta da presença manifesta. Porque ao passo que a onipresença é uma bênção geral para crente e descrente, ao passo que a presença interna é para aqueles que são salvos mediante a graça, e a fé, a presença manifesta é para aqueles que dão condições. Sabe por quê? Eu percebi que Deus, Ele se manifesta no lugar aonde Ele é desejado e não tolerado. Então Ele começa a procurar aonde que existe fome por mim, aonde que existe uma busca por mim. É por isso que você entra em momentos na tua vida que são busca e temporadas de jejum, onde você está na madrugada clamando, vigília, você se abstém de comida, porque você fala assim: Deus, eu preciso, eu te anelo, eu quero a manifestação da tua presença. E essa manifestação da presença faz toda a diferença. Moisés, ele tinha consciência disso. Agora, ao passo que Moisés tinha essa consciência, nem todos na narrativa bíblica tinham essa consciência. Em um determinado momento, a manifestação da presença de Deus veio através da arca. Você lembra da arca da aliança? A arca da aliança, aquela caixa coberta de ouro, ela era a manifestação da presença de Deus em meio ao seu povo. E tem uma história, abre comigo em 2 Samuel capítulo 6, de uma pessoa que não soube lidar com a manifestação da presença. Só para te trazer aqui o contexto, Davi acabou de tomar o trono. E Davi então ele começa como rei em Israel, o melhor rei que Israel já teve. E Davi, a primeira coisa que ele faz é: eu preciso restaurar a presença. Como é que ele vai restaurar a presença? Através da adoração no lugar devido, da maneira correta. E ele tinha que então levar a arca da aliança de volta à capital, Jerusalém.
A Arca da Aliança estava na casa de um homem chamado Abinadab. Estava lá há 20 anos. É uma outra longa história que não tem tempo para eu entrar. Mas enfim, Davi fala assim: eu vou tirar de lá. Primeira coisa que ele faz depois que ele toma o trono: e eu vou fazer uma operação logística de tirarmos a arca, que é a presença manifesta, lá da casa de Abinadab, e trazer então de volta ao lugar devido, que é a capital. E aqui então na cidade de Davi todos vão adorar ao nosso Deus, o Deus de Israel. Bom, eles estão fazendo essa operação logística. Eles puseram então a arca em cima de uma carroça. A carroça está sendo puxada por bois. E o texto diz no versículo 6 de 2 Samuel 6, que quando eles chegaram à esquina de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de, o quê? Irreverência. Por isso Deus o feriu e ali mesmo ele morreu ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, ele ficou em conflito, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá e até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou: como que eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e ao invés disso levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Fala comigo, 90 dias. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Tudo bem se Deus abençoar você e toda a sua família nos próximos 90 dias? Quem aqui aceita uma bênção de Deus sobre você e tua casa? Bom, deixa eu revisar esse texto. Esse texto conta de uma história que é bem forte. Talvez muitos, maioria já sabem dessa história, mas os bois estão puxando a arca, os bois tropeçam, a carroça balança, a arca está prestes a cair, e daí vai usar um sujeito com boas intenções, e ele mete a mão, pum! Quando ele mete a mão, o texto diz que Deus se irou pelo seu ato de irreverência, e a ira de Deus faz com que haja a morte, veio fulminando, ele foi fulminado, diz o texto. Para pensar, é como se fosse um raio que viesse do céu, o cara está morto. E Davi olha para aquilo, ele está em conflito. Agora imagina Davi, porque Davi está olhando, o que Davi era, ele era um homem apaixonado pela presença. E Davi, ele está tão feliz, ele está comemorando, porque eles estão finalmente levando a arca para o lugar onde deveria estar, Jerusalém. E ele está tão contente, e de repente no meio desse trajeto e essa alegria, ele enxerga algo que humanamente falando era injusto. Deus, como é que o Senhor vai matar um homem com boas intenções? E só para fazer uma tangente aqui, quantos que entendem que boas intenções não sobrepujam os princípios de Deus? Infelizmente, eu temo que no inferno haverá bastante pessoas com boas intenções. E aqui Davi, ele está contrariado, o texto diz que ele está em conflito, ele fala: como eu não consigo, eu estou com uma crise na minha teologia, como é que esse Deus que é tão bondoso, tão generoso, agora matou esse homem? O texto diz, foi por conta da sua irreverência. Agora na tradução, ou melhor, na tradição judaica, os rabinos quando leem 2 Samuel 6, eles sempre leem 2 Samuel 6 juntamente com um texto que eles chamam passagem paralela ou passagem gêmea. E essa passagem gêmea é Números 3. Abre aí comigo, Números 3, versículo 1. Sempre que eles leem 2 Samuel 6, eles leem número 3. E sempre que eles leem Números 3, os rabinos leem 2 Samuel 6. Agora, Números 3, versículo 1, conta da história da descendência de Arão e de Moisés, quando o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar, 4 filhos. São esses os nomes dos filhos de Arão que foram ungidos para o sacerdócio e foram ordenados sacerdotes. Os 4 eram sacerdotes, assim como o pai Arão. Nadab, versículo 4, Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor, quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano no deserto do Sinai. Você está entendendo por que é uma passagem paralela?
porque em ambos os casos não houve talvez o protocolo ou a postura correta em lidar com a presença. Então aqui existe essa ênfase. Os próprios rabinos da tradição judaica estão falando assim: nós queremos que os nossos filhos e as nossas futuras gerações saibam como lidar com a presença. A presença faz diferença, mas você tem que saber se portar na presença e como atrair a presença. É por isso que eles estão falando, leia isso aqui paralelamente. Agora, algo que a gente encontra é que, quantos aqui querem a presença de Deus na tua vida? Você quer? Consciência e reverência. São as duas coisas que são temas nesses dois relatos do Antigo Testamento. A noção que você está lidando aqui com a presença do Todo-Poderoso, a reverência de como me porto na presença. Agora, nós pensaríamos, é natural que todos nós venhamos ter consciência e reverência na presença, mas aqui no texto de 2 Samuel 6, quando Uzá é fulminado, a história conta de que Davi ele para e ele fala: não consigo mais, eu estou em conflito e agora eu preciso dar um tempo. E nesse tempo ele pede para que Obed-Edom, um homem que tinha uma casa no trajeto naquela rua, fica um pouco com a arca, com a presença, até eu conseguir entender o que está acontecendo e saber o que fazer. Eu estou em conflito. Então, se você estiver anotando hoje, o título da mensagem é a resposta de Obed-Edom. E a resposta de Obed-Edom é: entra na minha casa. Fala comigo, entra na minha casa. Eu sei que você está pensando na música. E fica tranquilo que eu não vou cantar, eu te poupo o sofrimento. Mas quando você vê essa frase, entra na minha casa, sabe, Obed-Edom literalmente fala: entra na minha casa. E ele recebe aquilo que era a manifestação da presença de Deus para o povo de Israel na casa dele. Então a pergunta que eu faço hoje aqui na Sara Sede é: será que tudo bem se Deus e a presença dele entrasse na tua casa? Quantos podem dizer: entra na minha casa? Sabe, aqui Obed-Edom está falando assim: olha, isso aqui não é um incômodo, isso aqui não é não é um fardo, isso aqui é uma honra, entra na minha casa. Agora, se nós perguntássemos: você quer que a presença de Deus entre na tua casa? Como a gente já fez aqui, todo mundo levantou a mão. E eu também continuo dizendo: Deus, eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre no meu quartinho secreto de oração, entre no meu cantinho de devocional, entre na minha vida de entrega e de busca pela tua presença. Entra, Deus, entra na minha casa. Se você tem fome pela presença de Deus, a manifestação da presença que é transformadora, primeiro ponto, se estiver anotando, você e eu, nós temos que estar abertos a interrupções divinas. Fala comigo, interrupção. Sabe, Obed-Edom foi interrompido. Tem muita gente que quer a presença de Deus, mas nem sempre você entende que lhe custa às vezes uma interrupção. Imagina, Obed-Edom, eu moro em prédio, então eu penso em apartamento, eu fico pensando, se eu estou lá na minha casa, no meu apartamento, de repente toca um interfone, eu vou lá e eu pego a porta, alô, e o porteiro fala: seu Obed, pois não, rei Davi está aqui na portaria querendo falar com você. Rei Davi? Tá bom, já estou descendo. E você pega o elevador, você está todo preocupado, você chega na portaria, está lá o rei Davi, tem uma comitiva toda lá com ele na rua, e você já vai lá e você se ajoelha: meu rei, vossa majestade, e você percebe que rei Davi está um pouco, sabe, em conflito, e daí você fala assim: meu rei, pois não. Ele falou assim: ó, sabe isso aqui? Uau, a arca, eu quero que você fique com ela na tua casa. A arca? E daí, eu imagino Obed-Edom botando a cabecinha dele para fora, vendo lá na esquina um corpo com uma fumacinha saindo. O que aconteceu lá? Pois é, aquilo lá é Uzá, é que ele tocou aqui, aconteceu aquilo. E Obed-Edom fala: você quer que eu ponha isso aqui? E Davi falou: sim. E qual que foi a resposta de Obed-Edom? Entra na minha casa. Entra na minha casa. A vida de Obed-Edom não seria mais a mesma. Uma interrupção. Sabe, a gente fala sobre interrupções, e sou até romântico: interrupção divina.
Mas sabe, ao longo da narrativa bíblica, as interrupções divinas, elas são frequentes, mas nem sempre são prazerosas. Pega, por exemplo, Davi, enquanto ele está lá em 1 Samuel capítulo 16, lá no campo das ovelhas de seu pai Jessé, cuidando, garoto com sua harpa, tocando, cantando, olhando as ovelhas. De repente ele é interrompido por um servo de Jessé que diz: Davi, larga tudo, sai correndo, você tem que ir para casa, toma um banho. O profeta Samuel está na sala da casa do teu pai e ele quer conversar com você. Davi sai correndo, interrupção. Toma um banho, se apresenta, se ajoelha, o óleo é derramado sobre Davi e a gente comemora, uau, que coisa linda, um garoto já foi ungido. Mas se você for ver a vida de Davi, a partir daquele momento de interrupção, ele é perseguido, ameaça de morte, fuga, isolamento. Faz sentido? Interrupções divinas. O mesmo acontece em 2 Reis, ou melhor, 1 Reis capítulo 19. Quem lembra aqui do profeta Elias? Você lembra do profeta Elias? O profeta Elias, ele está buscando o seu sucessor e ele enxerga Eliseu. O texto diz lá no capítulo 19 de 1 Reis que Eliseu estava arando com 12 bois na fazenda de seu pai. É um homem, era um fazendeiro diligente, era um fazendeiro que produzia muito. Ele talvez seria o herdeiro de toda aquela fazenda do seu pai. Quando o texto fala que Elias, ele vem ao seu lado, ele joga a capa sobre Eliseu, e ao jogar a capa sobre Eliseu, ele não tem um diálogo. Perceba o texto depois com calma. Não tem vamos negociar, não existe 13º, FGTS, bônus, férias, não existe nada disso. Ele já sabe o que está acontecendo. O manto veio, porção dobrada, vai ter também um preço a ser pago, e a única coisa que ele diz é: eu vou queimar a carroça, vou matar os bois, vou fazer um churrasco, vou dar um beijo no meu pai, na minha mãe, e já venho te seguir. Interrupção. Faz sentido? Lucas capítulo 1 tem uma outra interrupção. Uma menina, adolescente, apaixonada, o noivo dela chama José, ela está sonhando com casamento, e de repente aparece um anjo na sala da casa dela. Agora, o que você faria? Eu sei o que você faria. Você estaria morrendo de medo, e sempre que o anjo aparece, as pessoas morrem de medo. Sabe por que eu sei disso? Porque as primeiras palavras que o anjo diz é: não temais. E o anjo diz: não temais, bem-aventurada és tu entre as mulheres, Maria. Você lembra desse texto? Agora a gente olha aquilo e a gente fala assim: uau, que coisa linda. Mas naquela cultura ultra conservadora, como é que ela, uma adolescente, explica que aquela barriga não é algo com José? E além do mais, não, eu sei, eu estou grávida, mas eu sou virgem. Não, ela alvo de fofoca, maledicência, injustiçada, perseguida, interrupções. Faz sentido? Mesma coisa em Atos 9, Saulo a caminho de Damasco, aquele zelo dele, fariseu, indo atrás daqueles que são do caminho, que é o que eles nos chamavam lá no livro de Atos. E de repente o Senhor interrompe Saulo, a luz vem, ele é jogado do cavalo, ele é cego, ele é levado então por um processo onde ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo, não mais o perseguidor, mas agora o perseguido. Fala comigo, interrupções. Quantos aqui ainda querem ser interrompidos pelo Senhor? Porque a gente fala, nós queremos ser interrompidos, mas sabe, isso custa. Mas quando a presença de Deus vem, e por mais que venha custar, sempre vale a pena. Mas algumas pessoas não pensam que vale a pena, porque elas dizem: eu estou muito ocupado para ser interrompido. Ao longo da minha caminhada no ministério, é curta, mas eu tenho visto de muita coisa. E uma das coisas que eu vejo é: por que você não busca a presença? Porque eu estou correndo demais para fazer dinheiro, eu preciso fazer sustento, eu tenho uma família, eu tenho que sustentar e prover para eles. Por que você não busca mais da presença? Porque eu estou muito ocupado estudando, eu preciso me capacitar, e eu tenho que fazer um MBA à noite, então eu não consigo vir aqui buscar presença. E por que você não busca a presença? Na verdade, eu estou vindo aqui para a igreja, não é porque eu realmente quero a presença, eu quero saber o que fazer. Eu preciso de direção. 3 coisas que eu tenho observado: provisão, capacitação, direção. Estou muito ocupado
para buscar a presença, porque eu preciso correr atrás de provisão. Estou muito ocupado para buscar a presença, porque eu estou ocupado em me capacitar. Eu estou muito ocupado para ser interrompido pela presença, porque na verdade a única coisa que eu quero é só saber o que eu tenho que fazer. E para isso o autor de Hebreus fala algo muito interessante. Abre comigo em Hebreus capítulo 9, versículo 4. Na verdade o finalzinho do versículo 3. Hebreus 9. Diz aqui: por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. O autor de Hebreus está descrevendo o tabernáculo, e agora ele vai descrever a Arca da Aliança, a mesma Arca da Aliança que ficou na casa de Obed-edom. Versículo 4: onde se encontrava um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca, perceba que o que está dentro da arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Dentro da arca da aliança, 3 coisas que o autor de Hebreus cita que estavam lá. A primeira coisa que ele diz é o maná que caiu do céu. Fala comigo, provisão de Deus. A segunda coisa que ele fala é a vara de Arão que floresceu. Fala comigo, frutificação sobrenatural. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma vara, pensa nisso. Hoje à noite, quando você voltar para a tua casa, vai lá para a área de serviço e abre aquele armáriozinho que você tem com a vassoura, com o rodo, com o balde, e perceba se o cabo de vassoura lá da tua casa tem um galhozinho, uma flor e um fruto. Você falaria, é lógico que não tem, mas por que não? Porque por mais que seja madeira, não faz parte de uma árvore, cuja árvore não tem a raiz, que está dentro do solo. E é exatamente o que aconteceu com a vara de Arão. Quem diz que isso é sobrenatural? É verdade. E também dentro da arca, você tinha as tábuas, as tábuas dos mandamentos, e trazendo as leis para o povo de Israel. Agora, sabe o que eu fico pensando? Deus, não é tão estratégico da tua parte que o Senhor fala, olha, na minha presença, fala comigo, provisão de Deus. Na minha presença o Senhor está dizendo, você vai encontrar capacitação ou frutificação. Na minha presença, as tábuas da aliança, fala comigo, direção de Deus. Se ao menos nós entendêssemos o que é buscar a presença e o que nós recebemos com a presença. Faz sentido? Moisés, ele entendia, se eu tiver a presença, eu tenho a provisão. Se eu tiver a presença, eu tenho a frutificação. Se eu tiver a presença, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o meu próximo passo. Fala comigo, interrupções divinas. Essa é a primeira coisa que a gente diz quando a gente fala, Deus, entra na minha casa, eu estou aberto a interrupções divinas, mas Obed-edom não ficou com a arca só dentro ou na porta da sua casa. Ele agora teve que fazer algo. E imagina isso. Ele está com a arca da aliança na porta da sua casa. E eu imagino que ele chama então sua família, ou talvez os filhos, e fala assim, ó, filhos, a gente vai ter que mexer aqui em algumas coisas, achar um lugar, mas não toque na arca. Por favor, não toque na arca. E daí ele está vendo e fala assim, ó, pega aqui o tapete por baixo, a gente puxa aqui sem tocar. E daí ele fica falando para outro filho dele, ó, tira aquele sofá tira esse sofá daí, a gente vai botar bem aí. E daí o menino fala assim, pai, mas esse sofá a mãe deixou aqui há 20 anos, não quero saber, tira esse sofá. Você está entendendo onde eu estou indo? Quando a presença vem, você tem que se submeter à visitação. Quando você fala assim, Deus, eu quero a tua presença, entenda algo. Alguns móveis que estão na tua casa há 20 anos vão ter que sair do lugar. Ah, mas eu sempre fiz isso. Ele falou assim, sim, mas agora que a minha presença está aqui, você vai fazer diferente. Faz sentido? Fala comigo, reforma. O Senhor vai requerer de nós reforma. Quando você fala, entra na minha casa, a segunda coisa que você diz, eu quero me submeter à visitação divina. E a presença de Deus, assim como os móveis na casa de Obed-edom foram mexidos e tirados de suas posições pré-estabelecidas, a presença manifesta de Deus vai alinhar prioridades. O que significa você falar, eu quero me submeter à visitação da presença de Deus? Significa que o Senhor vai mexer nas tuas prioridades, o Senhor vai mexer na tua definição de sucesso.
O Senhor vai assegurar que Ele vai ter a preeminência, porque uma coisa que eu descobri do Senhor é, Ele não vai se contentar em ser coadjuvante. Ele diz, ou eu sou o protagonista, ou eu não estou nisso. Faz sentido. Deus fala assim, ou eu estou no centro do trono do teu coração, ou eu não estou. Você pode até pensar que eu estou, mas eu não estou. Existe a necessidade da submissão à presença. Era justamente isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 3. Abre aí comigo, Filipenses 3, versículo 7. É um versículo conhecido, mas tão forte. Filipenses 3, versículo 7 diz assim, Paulo fala, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Forte isso. Sabe, o que Paulo está dizendo é, olha, antes eu tinha um conceito de sucesso. Antes de conhecer Jesus, aquilo era o que eu almejava. Depois que eu conheci Jesus, aquilo que era o almejado, aquilo que era um sucesso, hoje não é ganho, é perda. Eu vou uma coisa, eu tenho problema com evangélicos ou pessoas que se dizem ser crentes em Jesus, cujo sucesso pré-Cristo continua sendo o sucesso pós-Cristo. Eu já repeti isso. Se aquilo que você almejava e dizia, esse aqui é o sucesso da minha vida, eu almejo chegar a isso, pré-Cristo continua o mesmo ganho de almejo e sucesso pós-Cristo, questione então o teu encontro com Cristo. Porque quando você tem um encontro com Cristo, tem que ter uma diferença entre o pré e o pós-Cristo. Faz sentido? Paulo está dizendo assim, não, olha, o que antes era ganho, pós-Cristo é perda. O que antes eu valorizava, pós-Cristo eu olho e falo, é esterco. Porque o meu sistema de valores foi reformado. Meu sistema de valores passou por uma reforma, porque agora eu estou submisso à presença de Deus. O que Paulo está dizendo é, olha, eu sei que você pode até falar assim, eu sou crente, e eu diria, o Espírito Santo está em todo crente. Eu fico pensando, desde que minha mãe foi para estar com Jesus, tem algumas vezes eu me pego só pensando e escutando ela falando certas frases que, quando ela era viva, talvez eu nem valorizava tanto, mas hoje eu falo, agora faz sentido. Tinha uma coisa que ela sempre falava, ela me lembrava, ela falava assim, Teófilo, o Espírito Santo está em todo crente, mas o Espírito Santo não está sobre todo crente. Eu acabo meditando nisso. Uma coisa é você ter o Espírito Santo em você, isso não é fruto da tua bondade, da tua virtude. A própria Bíblia diz, nós somos salvos pela graça mediante a fé, não por obras, para que nenhum homem se vanglorie. Ele está em você. Se você é crente, Ele está em você, mas está sobre você. Deus, eu tenho que te dar condições. Deus, eu tenho que estar de acordo com o teu padrão. Deus, eu tenho que te dar uma busca adequada. Eu não quero só o Senhor em mim, eu quero o Senhor sobre mim, porque a verdade é que Ele está em mim para a salvação, mas Ele está sobre mim para abençoar aqueles que estão ao meu redor. Toda vez que o Espírito Santo está sobre você, pessoas ao redor de você serão abençoadas. Sabe o que você vai perceber? Quando pessoas vão manda um WhatsApp, ore por mim. Te ligando, você consegue 5 minutinhos? Quero conversar com você, eu queria buscar um conselho. Às vezes você tem, esses pedidos, você pensa, nossa, vai, eu vou fazer. Entenda uma coisa, talvez seja o maior elogio que você possa receber é alguém pedir para que você venha orar por ela. Porque quando alguém pede para você ser a pessoa que vai estar intercedendo por ele ou por ela, é porque eles reconhecem a unção sobre você. Tanto é que quando você está em crise, glórias a Deus. Tanto é que quando você está em crise, você sabe exatamente para quem você liga. Você liga para as pessoas. Perceba,
Porque tem o Espírito Santo sobre elas. Faz sentido o que eu estou falando? Não é só aqui, e sim, Ele está aqui para a minha salvação, mas Ele está sobre mim para abençoar os que me cercam. Marcos 1, capítulo 9, é o batismo de Jesus. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E assim que Jesus saiu das águas, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Eu amo esse texto porque você vê aqui a trindade. Você vê o filho saindo das águas, você vê o pai declarando: esse é o meu filho em quem tenho prazer. E você vê o Espírito Santo vindo sobre o filho em forma de pomba. Quantos querem ter o Espírito Santo sobre você? Agora imagina isso, se você tivesse uma pomba sobre teus ombros, como que eu e você nos portaríamos? Nós não andaríamos indiferentes e levianos. Tem uma pomba. Faz sentido? E se eu e você praticássemos a presença? Constantemente consciente da presença sobre nós. Eu aposto que você se absteria de fofoca. Eu aposto que você se absteria de surtos de ira, de amargura. Porque são essas atitudes que entristecem o coração do Espírito Santo. Eu tenho orado: Deus, eu quero me portar com a pomba no meu ombro. E tem momentos que eu tenho que ficar quieto para que ela continue aqui. E tem momentos que eu tenho que exercer autocontrole para que ela continue aqui. E tem momentos que eu não vou me distrair, vou continuar focado para que ela continue aqui. Quem está com fome pela presença hoje à noite? Quando você diz sim, entra na minha casa. O Senhor fala: eu posso te interromper então com uma batida na tua porta, com um toque na tua campainha? Eu posso te interromper? Deus, eu tenho fome da tua presença. Eu estou aberto para interrupções divinas. E uma vez que Ele vem, Deus, eu me submeto à tua visitação. Eu digo sim a qualquer reforma na minha vida necessária para que o Senhor encontre um lugar para habitar. Não só em mim, mas sobre mim. E finalmente, quando você diz entra na minha casa, você está dizendo: eu quero, número 3, passar por uma transformação divina. Fala comigo: metamorfose. Sabe, essa palavra metamorfose no grego original do texto é a palavra de transformação, que toma uma outra forma. É muito similar ao que aconteceu com Jesus no Monte da Transfiguração. Abre comigo em Mateus capítulo 17, versículo 1. O texto diz que 6 dias depois, Mateus 17, 1, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Versículo 2. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Essa transformação que Jesus tem diante dos seus discípulos, ela é tão forte que os discípulos falam: a gente está andando com Jesus há anos, só que a gente nunca viu Jesus desse jeito. Eles nunca tinham visto Jesus daquele jeito. Quando a gente fala sobre transfiguração, o apóstolo Paulo ele fala sobre metamorfose. Ele explica mais tarde o que é essa metamorfose que eles viram no Monte da Transfiguração. Na verdade, o apóstolo Paulo ele fala 2 maneiras. Se quiser, você anota isso aqui, porque isso aqui eu acho é algo que todo crente deveria focar. 2 maneiras para ser transformados. A primeira maneira que ele fala, que é bem conhecida, é Romanos 12, versículo 1. Ele diz: versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente. Fala comigo: metanoia. O que o apóstolo Paulo está dizendo é a tua metamorfose depende da tua metanoia. Se você começar a pensar biblicamente, você vai ter transformação.
É isso que ele está falando. É um exercício racional. É tua oferta racional diante do Senhor. O Senhor quer. Lembra da mulher que estava no poço? Jesus está conversando com essa mulher samaritana, e daí Jesus diz a ela: o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai está procurando aqueles que o adoram com a verdade. A busca pela verdade renova minha mente. E sim, o Pai também procura aqueles que o adoram em espírito. Eu amo ficar, sabe, com o meu espírito conectado com Ele, orando em línguas, chapado. Curto pra caramba. Só que tem momentos que você vai ter que entrar na palavra e deixar a palavra renovar a tua mentalidade. Você vai ter que pensar. Crente pensa? Deveria. Faz sentido o que eu estou falando? Um crente pensante agrada a Deus. Ele diz assim: olha, para você ser transformado, renovação da tua mente. Mas ele também traz para os coríntios uma outra maneira de transformação. Abre comigo 2 Coríntios capítulo 3. Então você tem a maneira de ser transformado de Romanos 12:2, mas você também tem 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, como um meio de metamorfose. O texto diz: e todos nós, eu estou lendo 2 Coríntios 3, versículo 18. O texto diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos. Fala comigo, refletimos. Essa palavra contemplar, ela na sua conotação original é refletir. Ele diz assim: olha, nós estamos com a face descoberta e estamos olhando, refletindo, contemplando a glória do Senhor. É como se você estivesse diante de um espelho, olhando o reflexo, o reflexo daquilo que você está vendo diante de você, segundo a sua imagem. Você olha, contempla a imagem dele, e aquilo é refletido em transformação. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe, outro dia eu estava com a Júnia, né? Porque a gente está nessa fase da nossa vida, nós estamos morando no Recife, e a gente mora perto da praia. O que para nós que somos paulistanos é uma uau, que incrível, a gente consegue ver o mar. E por mais que você não consiga entrar lá na água, porque senão o tubarão te pega, pelo menos tem um calçadão que, em vez de ficar correndo na esteira da academia, eu fico correndo no calçadão. E um dia a gente foi, eu e Júlia, correr. A gente já está fazendo isso há algum tempinho, então a gente começa a pegar um pouquinho mais de cor. E ela do Rio, eu sou de São Paulo, mas daí eu vi duas meninas, deveriam ser de São Paulo do Sul, porque elas saíram da praia, mas eram tão brancas, mas tão brancas, que a minha reação natural foi E daí a Julia falou, refletindo. Sabe a pessoa que é tão branca e reflete o sol? Daí na hora o Espírito Santo falou comigo, 2 Coríntios 3,18. Eu sei, é bizarro, às vezes ele fala de uma maneira inusitada. Eu falei, é isso? O que elas estão querendo fazer? Elas vieram para a praia para pegar uma cor. Elas estão falando assim, a gente não quer ficar aqui, branquelas. Nós queremos ficar bronzeadas. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que chegar diante do meu Pai, eu tenho que deitar como se eu estivesse num banho de sol e começar a ter uma transformação. Eu vou ser bronzeado pelo sol da justiça. Faz sentido o que eu estou falando? Como que é isso na prática? Na prática eu me tranco no quarto, ponho louvor, adoração, começo a orar em línguas. Tenta isso essa semana. Pega lá teu playlist ungido, deixa ela tocando e fica no teu quarto. Eu fico lá fazendo as coisas. Às vezes eu estou desfazendo uma mala ou fazendo uma outra mala, que é minha vida, é isso. Às vezes eu estou lá mexendo, arrumando algumas coisas lá no guarda-roupa, no closet lá. E de repente eu sinto, opa, tem alguma coisa diferente. Você já teve essa experiência? Você está no teu carro, o louvor está tocando, você está orando, de repente parece que ele entra. E quando ele entra, eu paro tudo. Eu deito na minha cama e fico, choro. Se aquelas meninas ficam assim na praia para pegar só um pouquinho de cor, de melanina na pele,
quanto mais eu para ter uma transformação que é além desse corpo que um dia fica na terra, mas é algo eterno. Se banhe na presença. Uma vez eu falei sobre isso e uma pessoa perguntou para mim assim: mas daí o que você faz? Eu falei: meu filho, quando você entra naquele lugar, você não precisa fazer, você tem que ser. Seja filho. Seja filha. Eu perguntei: você, quando você está na frente do teu pai, teu pai está lendo o jornal, você está com a televisão ligada, você está sentado lá no sofá, o que você está? Você está preocupado com o que você vai fazer com o teu pai? Não, você está só lá. Seja segura na tua identidade de filho, na tua identidade de filha. Quando o teu pai entra, simplesmente esteja com ele. Seja filho. E aquela exposição à presença começa a transformar você. Talvez você nem perceba, não é algo mensurável, mas eu te digo que as pessoas vão falar: olha, você voltou diferente. Não foi isso que acontece quando Moisés desce do Monte Sinai? As pessoas falam: meu Deus, Moisés está brilhando, e ele tem que pôr um lenço, um véu sobre seu rosto. Ele nem percebeu. Ele estava diante do Todo-Poderoso, refletindo a sua glória, e algo estava acontecendo dentro dele. A experiência de Moisés é posta em teologia pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18. Eu digo que ele ainda opera desse jeito. Se você ao menos falasse: Deus, entra na minha casa, eu quero a tua presença, eu não consigo sustentar esse casamento sem tua presença, eu não consigo criar os meus filhos sem tua presença, eu não consigo terminar meus estudos sem tua presença, eu não consigo trabalhar sem tua presença, eu não consigo fazer ministério sem tua presença. Faz sentido o que eu estou falando? Hoje à noite é uma noite, o Senhor quer pôr uma paixão pela presença dele no nosso coração. A presença de Deus traz uma metamorfose divina. Eu termino com esses versículos, 1 Crônicas 16. Nós vamos ver o que acontece com Obed-edom, uma vez que ele se expôs à presença. 1 Crônicas capítulo 16, versículo 1, diz aqui: eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Então, finalmente, esse versículo 1 nos mostra: Davi conseguiu tirar, depois de 90 dias na casa de Obed-edom, e levar a arca para onde ela deveria estar. Agora, o que acontece? Versículo 4: Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Olha só o versículo 5: desses, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, depois Jeiel, Semiramote, Jeiel Matitias, Eliabe, Benaia, e quem está aí? Obed-edom. Você está entendendo o que está acontecendo? Obed-edom, agora ele entra na lista dos levitas. Mas quem era Obed-edom? Olha o nome do cara. Obed o quê? Edom. Edom era o lugar. Eu não sei se você recorda, mas os edomitas eram de Edom. Obed era de Edom, o que significa que ele não era de Israel, ele era de Edom, um edomita, um inimigo de Israel. Tradicionalmente, Deus pega alguém que não era nem do povo dele, mas que conseguiu dizer: entra na minha casa. Ele fala: não, então algo acontece em 90 dias que ele fala: por mais que você seja de um edomita, você entra na linhagem dos levitas, você está na escala. O Senhor transforma Obed-edom de um estrangeiro para um adorador. Fala comigo: transformação. Agora, se isso não é suficiente, 1 Crônicas 16, continua comigo nesse capítulo, mas pula para o versículo 37. O texto fala que Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para ali ministrarem regularmente de acordo com as prescrições de cada dia. Olha só o versículo 38: também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Oza foram porteiros. O que está nos mostrando isso aqui é que não só ele foi transformado pela presença, mas agora a sua família foi transformada pela sua presença.
A família dele entra, fala assim: não, vocês também são adoradores, vocês também são levitas. E tem gente que está falando assim: Deus, eu preciso de um milagre na minha casa, na minha família é disfuncional. Eu falaria: não existe família perfeita, e por isso que você precisa trazer a presença para dentro da tua casa. Fala para quem está do teu lado: levante um altar. Quem está disposto a levantar um altar? Porque quando você levanta um altar, você é transformado, as pessoas ao teu redor são transformadas. E eu finalizo com esse último versículo, 1 Crônicas 26, versículo 4. 1 Crônicas 26, 4. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade o segundo, Joá o terceiro, Sacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peulatai o oitavo. Eu li isso aqui lá na igreja, na Zion. Eu falei para Júnia: Obed-edom dobrou nossa meta. Em vez de 4, botou 8 no mundo. E daí ele fala assim: porque Deus o tinha abençoado. Mas presta atenção no versículo 6. Olha só o versículo 6. Também a seu filho Semaías. Semaías era o primogênito. Olha aqui. Também a seu filho Semaías nasceram filhos. Fala comigo: netos. Netos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Eusabade com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que eu preciso da presença? Porque os teus filhos precisam da presença. Mas eu não tenho nem filhos, mas um dia você vai ter. E a tua futura linhagem será abençoada. O Senhor fala assim: quando a minha presença entra na tua casa, você é abençoado, tua família é abençoada, teus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos serão abençoados. Porque o Deus que você serve é um Deus multigeracional. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque o que Deus quer fazer na tua família é tão grande que não vai ser cumprido em só uma geração. Por isso que você já tem que fazer a cultura da tua casa, saber se portar na presença, saber erguer altares, fazer a tua casa um centro de adoração da presença. Glória a Deus. A oração que eu tenho feito é: Deus, eu não quero ser melhorado. Deus, eu tampouco quero ser mudado. Eu quero é ser transformado. Alguns entraram esse ano pensando: eu tenho que só melhorar. Não é a vontade de Deus melhorar. Eu tenho que mudar algumas coisas. Não, eu diria que não é nem o melhor de Deus você mudar algumas coisas. O melhor que Deus tem para você é te transformar. Não melhorado, não mudado, sim transformado. E aquilo que o Senhor quer, traz minha presença. A minha presença, ela vai irradiar a transformação na tua casa. Quem aqui está com fome pela presença de Deus? Aonde você estiver, fica de pé. Feche os teus olhos. Sabe, hoje à noite é uma noite onde eu creio que muitos terão contato e encontros com a presença de Deus. Muitos terão contato com a presença de Deus. E não só muitos terão contato com a presença de Deus, mas eu creio que muitos sairão daqui com uma fome pela presença de Deus. Eu lembro uma das reuniões, eu comecei hoje falando sobre o tempo que eu cresci como adolescente na igreja. Eu não lembro de muita mensagem que eu escutei crescendo no ministério de jovens da nossa igreja. O que eu lembro foram encontros com a presença. Em um desses encontros, um grupo lá da Zion, que na época se chamava Monte Sião, nós pegamos então 2 ônibus cheios de jovens e subimos para Belo Horizonte. Estava acontecendo lá um ajuntamento chamado Som da Chuva. Eu não sabia nem o que eu estava me metendo. Eu não sabia o que era. Eu estava indo com todo mundo. Eu era aquele jovem lá. Vamos embora, vamos com a galera. Cheguei lá e eu comecei a sentir uma coisa diferente.
Falei, esse negócio aqui é diferente. Não era ruim, era muito bom, mas era diferente. Eu falei, nossa, por que eu estou querendo chorar? Nossa, o que é esse negócio? Foram 2 dias que me marcaram na presença. Os 2 dias eu praticamente era carregado do chão para onde nós estávamos hospedados, e depois acordava o dia seguinte, tomava café, voltava, e naquela noite também carregado para o ônibus e levava. Eu fiquei estirado na presença. Eu lembro que eu tive na última noite contato com um missionário, era um americano, um missionário lá para Minas Gerais. Ele me chamou e falou assim: eu tenho uma palavra para você, vem cá. Quando eu fui lá para frente, ele começou a profetizar certas coisas que hoje eu sei que era o Dunamis. Você olha como Deus vai te usar. Isso foi em 2000, 2001. Eu, adolescente, talvez nem entendendo o que seria isso que ele estava falando. Ele falou assim: ó, Deus vai te usar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu olho hoje para trás e vejo, era o Dunamis que estava profetizando. E daí eu falei assim para ele: o que eu tenho que fazer para ter mais de Deus? Eu estava louco por Deus assim, aquele negócio lá me tocou de um jeito que falou assim: eu não posso ficar fora da presença de Deus. Ele falou assim: o dom da fome por Deus é um dom de Deus. Ele falou assim: nós não conseguimos por nós mesmos ter fome de Deus. Até para ter fome por Ele, nós dependemos dEle. E hoje à noite é uma noite que eu creio que Deus vai nos dar esse dom de fome. Você fala assim: Deus, eu quero tua presença. Mas eu sou bem sincero diante do Senhor. Às vezes eu não tenho fome por Ti. Se você está nesse lugar que nem eu estive, e às vezes me pego nesse lugar, eu falo: Deus, renova em mim fome, renova em mim fome, renova em mim paixão, renova em mim, Senhor Deus, o fogo no coração. Sabe, o Senhor quer lavar você com lágrimas. Faz bem chorar na presença de Deus, te lava. Não passe muito tempo sem chorar na presença de Deus. Não passe muito tempo sem ter encontros sobrenaturais na presença de Deus. Hoje à noite eu quero orar para que Deus venha pôr essa paixão, esse fogo, esse zelo queimando no teu coração. Se você quer isso, você fala: até eu quero fome pela presença de Deus, eu quero a presença. Só abra tua mão onde você está e começa numa atitude de receber algo do Senhor agora. Comece a expressar para Ele o teu desejo. Expresse a Ele tua paixão, expresse a Ele teu coração, expresse a Ele o teu desejo hoje. Eu desejo a tua presença.